A gente espera que vocês tenham um bom aproveitamento hoje, possam se informar um pouco mais a respeito do projeto, a respeito das nossas intenções. Na semana retrasada, né, nós tivemos o primeiro encontro, que foi abordado o tema da gamificação em sala de aula, e hoje a gente vai trabalhar um pouco com a cultura maker, tá bom? Então, como é que está estruturado esse encontro de hoje, né? Hoje a gente vai abordar, como eu já falei, da introdução da cultura maker, introdução à cultura da robótica desplugada com os professores Edival e com o professor Gladstone. Depois o professor Gladstone vai fazer uma oficina construindo uma casa, né? Só para mostrar para vocês como ele usa os materiais que ele tem em casa para desenvolver as atividades robóticas dele e também com os alunos na escola onde ele trabalha. E depois a Stephanie vai abordar um pouquinho a questão das habilidades. Ela não vai se aprofundar, tá? Porque é muita coisa. Ela vai citar alguns pontos importantes das habilidades do currículo que envolvem as tecnologias, a robótica de uma maneira geral. Depois nós teremos uma fala do professor Edival, que vai falar um pouco sobre simuladores, vai apresentar um simulador que é bastante difundido por alguns professores que já gostam de utilizar a robótica em sala de aula e também no dia a dia, tá? E ele vai mostrar, dentro desse site, né, desse simulador, algumas formas de programação, tá bom? Para a gente falar um pouquinho, já começar um pouquinho falando da cultura maker, né? A gente vai mostrar por que trabalhar cultura maker, um videozinho de 2 minutos, é coisa rápida, que serve como introdução à robótica desplugada, tá bom? Então vamos lá. Sem som, já. Stephanie, eu não entendi. Tá sem som. Ué, mas eu não compartilhei. Deixa eu fazer de novo aqui, mas eu compartilhei. Espera aí um pouquinho. Vamos tentar de novo, tá? O que são momentos maker e como contribuem para a aprendizagem significativa? Você já ouviu falar de movimento maker? Trata-se de uma tendência do século XXI pautada no aprender fazendo. Segundo o teórico William Glasser, criador da pirâmide de Glasser, nós aprendemos apenas 10% quando lemos, contra 80% quando fazemos, ou seja, quando colocamos a mão na massa. Claro, entre ler e fazer, há outros modos de se aprender também, mas podemos perceber a importância do aprender fazendo, não é mesmo? Esses momentos de aprender fazendo são conhecidos como momentos maker. São os momentos mão na massa e são primordiais na educação do século XXI e na promoção da aprendizagem significativa. Eles promovem a autonomia do aluno, desenvolvem a criatividade, a aprendizagem com os erros e acertos, o trabalho em equipe, entre muitas outras competências. Além disso, facilitam a compreensão de conceitos complexos e podem ser a chave para projetos interdisciplinares. Os momentos maker podem ser feitos com recursos tecnológicos, como as impressoras 3D, linguagem de programação e robótica, ou mesmo com os smartphones que estão nas mãos dos alunos, criando robôs, vídeos e outros recursos digitais interessantes. Esses momentos também podem ser concebidos sem nenhuma tecnologia de ponta, utilizando materiais recicláveis, madeiras e outros recursos disponíveis na escola, transformando-os em objetos de aprendizagem. A cultura maker, a cultura do aprender fazendo, pode ser implementada em todas as áreas do conhecimento. Exigem de professores e alunos apenas criatividade, muita vontade de construir conhecimento e um objetivo de aprendizagem muito bem definido. O aprender fazendo é grande aliado da aprendizagem significativa e fundamental para nossa missão enquanto educadores. A de formar um aluno que não tenha só conhecimento técnico, mas atitude.
Nós temos mais alguns vídeos aqui que a gente tinha programado passar para vocês, né? Mas como a gente não quer tomar muito tempo, esse material já está disponibilizado no blog da diretoria, no blog do Núcleo Pedagógico, né? E a gente vai deixar isso disponível para vocês lá, tanto esses vídeos que estão aqui nessas apresentações, quanto o restante do material que vai ser utilizado hoje no nosso encontro, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer uma inversão um pouquinho da nossa pauta, porque o professor Blatt vai se atrasar um pouquinho, tá? Esse aqui era o material que ele utilizou, né? E ia mostrar para vocês como ele construía a casa dele nesse esquema da Cultura Maker, que é um projeto que ele desenvolve na escola e que envolve muitos alunos e os alunos gostam, tá? Então, essa aqui é uma lista pequena de materiais que ele utilizou. Vocês podem perceber que não é nada muito complicado de você obter, né? Muitas dessas coisas aqui vocês têm em casa, né? Com exceção de quem não trabalha na área de robótica, né? Precisaria comprar as LED, o fio fino, suporte para pilhas, essas coisas assim. Mas, no mais, são objetos fáceis de obtenção e que vocês provavelmente já devem ter até em casa já, tá bom? Então, como a gente vai fazer um pouquinho de inverter essa parte com o Glaston, o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a fazer uma fala em relação às habilidades com a professora Stephanie, tá? Depois que a Stephanie acabar, o professor Edivaldo já vai falar um pouco da questão dos simuladores, e ele vai falar especificamente do Tinkercad, tá bom? Vamos lá, Stephanie? Vamos sim. Bom, pessoal, a gente traz a Cultura Maker nesse encontro como uma introdução à robótica, mas também como uma metodologia de aprendizagem ativa que precisa ser implementada nas escolas. Então, dentro da Cultura Maker, a gente tem vários tipos de atividades que são aí mão na massa. Então, nós temos a metodologia de aprendizagem por projetos, por desafios. Nós temos a parte de robótica educacional em si, que seria aí mais envolvendo a programação, a utilização de eletrônicos, tudo. Nós temos uma série de metodologias que estão aí juntas para trabalhar com a Cultura Maker. Então, por isso que ela deve ser mesmo aí difundida nas escolas. A gente precisa começar mesmo a fazer. Eu sei que tem muitos de vocês que já fazem também, né? Não é algo novo. Nós já trabalhamos com essas metodologias diariamente, né? A área de ciências da natureza trabalha muito, matemática trabalha muito com mão na massa já. E o que a gente vai abordar aqui, na verdade, são formas de você trabalhar com mão na massa, incluindo a tecnologia, incluindo a robótica, tá? Quanto às habilidades, eu consigo trabalhar habilidades de todas as áreas, todos os componentes curriculares, com os projetinhos mão na massa, com os projetinhos de simulação, tá? Eu consigo trabalhar habilidades das mais diferentes áreas. Eu listei algumas habilidades que a gente poderia trabalhar no projetinho de construção da casa. Então, o projetinho que o Gladstone vai mostrar para vocês, ele constrói uma casinha, que seria a parte maker mesmo, e coloca nessa casinha um circuitinho elétrico para ligar dois LEDs, né, que seriam duas lâmpadas. Só que envolvendo os alunos no estudo e fazendo todas as etapas dessa construção, eu consigo desenvolver várias habilidades diferentes. Então, dentro da matemática, por exemplo, que é o público de hoje, né, nós temos inúmeras habilidades que vão ser trabalhadas aqui. Desde como manusear utensílios como régua, compasso, esquadro, até as partes de calcular o ângulo, tá? Verificar as proporções, a planificação das formas geométricas. A gente consegue trabalhar inúmeras habilidades aqui dentro, tá? Não vou ficar lendo uma por uma, porque eu acho que também toma muito tempo. Pode passar já para a gente falar um pouquinho dos demais. Dentro de ciências da natureza, só esse projetinho aqui da casa, eu já consigo trabalhar sustentabilidade, eu já consigo trabalhar meio ambiente, porque a gente está fazendo isso aqui com material reciclável. Nós conseguimos trabalhar toda a parte de ambiente
no sentido de falar um pouquinho com o aluno de como que é a sua casa, o que acontece dentro dela, dá até para trabalhar a conta de luz e de água que a gente tem aí nos cadernos do aluno, algumas situações de aprendizagem trabalhando também, né, para a gente dar essas noções para eles. A parte de elétrica, física, química, tá? Envolve bastante, então a gente consegue um monte de habilidades das ciências da natureza só trabalhando com esse projeto Maker bem simples que o Gladstone vai mostrar para vocês. Tá? Pode passar, já. E dentro de ciências humanas e sociais, a gente tem desde a localização no espaço, trabalho com mapa, até o trabalho com maquete também, pode estar envolvido aí nas habilidades de ciências humanas e sociais. Então, ao invés de construir uma casa simples, a gente pode conversar com os alunos para que ele construa uma maquete de algum local que ele acha interessante, uma maquete da escola, e isso aí já vai conseguir envolver uma boa parte de história, tá? E dentro das ciências sociais também, a gente consegue desenvolver todas as habilidades relacionadas ao convívio social. Tá? Então, a gente, além disso tudo, é claro, num projeto desse mão na massa, envolvendo a fabricação dessa maquete, a instalação elétrica, a gente consegue trazer também as competências socioemocionais e as habilidades do currículo de tecnologia propriamente ditas, tá? Que seriam aí mais envolvendo o pensamento computacional. Tá? Pode passar mais um, já só para a gente falar da linguagens? E linguagens e códigos, que eu vou conseguir trabalhar aqui. A arte já nem precisa muito, né? Porque a gente tem o próprio fazer a casa já está envolvendo aí a arte. A coordenação motora para operar com tudo isso envolve educação física, tá? Nós temos o português envolvido aí em toda a pesquisa que o aluno pode fazer e desenvolver aí uma pesquisa direcionada com textos específicos, tá? Então, vamos supor que você vai falar sobre a casa, como é que gera IPTU, como é que falar sobre esses conceitos com ele, e eu posso utilizar as legislações que envolvem tudo isso, tá? Posso falar um pouquinho das legislações, tá? Para ele conseguir entender as legislações, ele precisa entender esse gênero textual. Então, eu vou precisar aí mostrar para ele como é que eu leio uma legislação, como é que eu leio um decreto, como é que eu vou entender o que está escrito ali, né? Além disso, a gente tem as instruções dos manuais que a gente vai utilizar para as ferramentas, tá? Um passo a passo que ele pode aí escrever, lembrando do pensamento computacional. Então, ele escreve o passo a passo aí no modelo de pensamento computacional e isso ele já está aplicando uma forma, um gênero textual, tá? E o inglês? Os simuladores que vocês vão ver, muitos deles estão em inglês. Então, ele vai precisar desenvolver habilidades relativas a essa língua estrangeira também para conseguir operar os simuladores, para conseguir entender o que está acontecendo ali. Tá? Então, traz habilidades de todas as áreas do conhecimento. É por isso que é muito importante na hora de trabalhar um projeto, um maker, mão na massa, projeto de robótica, nós incluirmos mais de uma disciplina. Então, eu sou professor de matemática, eu quero iniciar o projeto de robótica e eu posso conversar com os colegas das outras áreas para a gente fazer um trabalho interdisciplinar conjunto e desenvolver mais habilidades naquela criança. Porque quanto mais ele aprende ali com mão na massa, fazendo, maior vai ser a aprendizagem, mais significativa vai ser a aprendizagem. Então, é isso que é o nosso objetivo. Acho que é isso, já. Vamos. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da questão dos simuladores, né? Como a gente já tinha alertado no início da minha fala, né? Que a gente vai inverter um pouco, a ideia nossa era trabalhar um pouquinho a parte com o Gladstone e depois entrar com o Edivaldo. Então, a gente vai inverter um pouquinho a pauta agora, então o Edivaldo vai ter a parte dele e depois, ao final, o Gladstone retorna, tá bom? Então, Edivaldo, bom dia, tá? Bom dia, Jailton, bom dia, Stephanie, bom dia, colegas, os nossos professores. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a sua participação, tá? Sua boa vontade em poder nos ajudar dentro do projeto, tá bom? E um bom trabalho aí para vocês, tá bom? Eu que agradeço a confiança da Stephanie, do Jailton, né? Obrigado
pela oportunidade de estar aqui com vocês. Deixa eu fazer uma correção, eu sou bem chato, gente, me desculpa mesmo, porque isso aí acho que é a idade, né? Mas no vídeo falou que o movimento maker começou no século XXI, não é verdade. O movimento maker já existe desde o século XVI, XVIII, é bem antigo. Eu fiz até questão de separar aqui algumas obras, né? Por exemplo, Piaget, quando fez os seus primeiros estudos, experimentos, inclusive foi com os filhos dele, né? Isso aqui já é uma coisa bem antiga e está descrito nesses dois livros. Inclusive, os experimentos que o Piaget fez foram exatamente na área de física, tá? Esse livro aqui da Ana Maria Pessoa de Carvalho também, junto com o Gil Pérez, é um livro também bem antigo, né, que já fala aí de práticas pedagógicas relacionadas aí ao que hoje o pessoal chama de cultura maker. E aí a gente pode mostrar outros livros, por exemplo, né, o próprio trabalho do Denis Orkov, né, ele trabalhava muito com investigação na área de ciências, aí, pegando aí física, matemática, química, né? Então, isso já é bastante antigo, tá? Não com esse nome, obviamente, né? O próprio Gerard Verneau, que foi meu orientador de doutorado na parte de matemática, tá? Na parte de matemática, já trabalhava com isso desde quando ele foi orientado por Piaget, né? Só que ele mistura também junto a Vygotsky. E eu destaco uma série da Unesp, lá de Bauru, da Faculdade de Ciências, que é a série Educação para a Ciência, onde tem são vários volumes, né? Com descrição aí de estudos, e a maioria deles relacionados aí a propostas que hoje nós chamamos de movimento maker, tá? Então, eu falo isso para poder justamente valorizar, inclusive a própria Stephanie falou que não é uma coisa nova, realmente não é nova, né? Apenas é relativamente nova com esse nome, né? Bom, gente, é o seguinte, eu vou tentar fazer o milagre de... deixa eu compartilhar minha tela aqui, de conseguir expor o que eu tenho para expor em tão pouco tempo, porque eu sou prolixo, né? Eu tenho dificuldade em ser sintético, né? Então, o que nós fizemos, gente? Nós preparamos... Jailton, minha tela está aparecendo aí, o PowerPoint? Tá sim, Ed. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, gente, o que eu fiz aqui, ó, esse PowerPoint ele tem quase 80 slides. Então, o que eu procurei fazer aqui foi apresentar atividades organizadas aí, inclusive coloquei aqui as metodologias, né, os referenciais teóricos que eu utilizo, e aí eu coloquei uma lista dessas atividades, procurando sempre apresentá-las de maneira organizadas, né? De acordo com os assuntos e de acordo com as possíveis interações entre as áreas, né? Conforme a Stephanie nos falou, né? Procurando sempre essa relação aí inter ou até transdisciplinar, tá? Nessa primeira atividade que eu propus aqui, que seria abordar o tema matriz, eu detalhei aqui as habilidades e tal, mas obviamente não fiz isso em todas, porque a gente não teria um tempo para fazer isso, né? Então, eu não vou, se der tempo, eu volto nesta apresentação aqui, justamente para mostrar para vocês algumas ferramentas aqui que nós utilizamos, e a maior parte dessas atividades que eu apresentei aqui, pessoal, eu utilizei e utilizo com alunos, tá? Então, nessas telas que eu coloquei aula aplicada, aqui são telas de aulas, tá? Que eu utilizei com alunos, tá? A gente aplicou aí tanto no ensino fundamental, né? Do sexto, né? Do sexto ao nono ano e também do ensino médio, tá? Então, quase que 100% não são coisas que a gente está falando simplesmente de maneira teórica, mas que a gente tem vivência, tá? Em sala de aula em relação a isso. Procurei também, para facilitar para vocês, eu coloquei, Jailton, nos slides aqui, o link, tá? Quando for necessário, o link do site ou do software que eu utilizei para facilitar, tá bem? Tá bem, tá certo, Edivaldo, né, obrigado. eu
procurei fazer isso daí. Bom, e aí eu preparei um outro PowerPoint, gente, com um pequeno tutorial. Ó, vocês me perdoem, por favor, eu sei que tem professores aí que estão trabalhando bem com o Tinkercad, né? Ontem a professora Simone, né? A professora Simone falou para nós, né, nos relatórios, que trabalha bem com o Tinkercad. Então, me desculpem aí, mas eu preparei aqui um tutorial bem simples, gente, de como você trabalhar, como você iniciar, tá, o trabalho ali com o Tinkercad. Então, por exemplo, estudando a questão das polaridades elétricas, tá? Então, aí eu fiz isso na forma de um passo a passo, tá? Depois esse material a Stephanie disponibiliza aí para vocês, tá? E basicamente é a atividade que nós vamos fazer agora, tá? Então, me desculpe a simplicidade, gente, mas realmente é um material introdutório para que o professor aí se motive, né? E depois, no final, que um desafio que nós vamos fazer também, tá? Bem, gente, então é o seguinte, né? Falando então especificamente do Tinkercad, tá? Eu tive uma experiência com esse aplicativo aí, com esse software, nesse mês, principalmente, o mês passado, com as turmas do sexto ao nono ano, tá? A dificuldade é a questão do celular. Para celular, ele é meio complicado de usar, tá? Já digo isso, não é impossível, tá? Tive ali nas aulas vários alunos que conseguiam fazer os circuitos, conseguiam fazer os desenhos, mas não é tão simples assim, porque a interface gráfica, quando você acessa pelo celular, ela dificulta um pouco você manusear a ferramenta, tá? Gente, deixa eu passar... Ô, Jailton, você podia passar para mim aí no chat o Tinkercad aí, fazendo favor, para o pessoal tentar acessar. Tá. Gente, por favor, né? Quem puder, tenta acessar o Tinkercad, TI, né? nkercad.com. E é necessário que você faça um cadastro para poder utilizar o aplicativo, tá? Porque senão ele não dá essa permissão de você fazer o uso, né? Então, uma vez que você tem o cadastro feito, ele aparece aqui já o seu usuário. Então, aqui na minha máquina, ele já loga automaticamente. E aí você vai ver que tem duas abas do lado esquerdo, projetos 3D e circuitos, tá? Então, nessa parte de projetos 3D, aqui você pode utilizar para desenvolver projetos aí, envolvendo matemática, envolvendo arte, envolvendo geografia, enfim, o céu não é o limite, porque você consegue realmente trabalhar aqui desde figuras geométricas, né? A construção aqui de vários tipos de objetos. Inclusive, eu já vi profissionais utilizarem esse aplicativo, né, para criar aí peças mecânicas, tá? Com bastante complexidade, né? Observe que ele nos dá as dimensões do objeto. Ele tem aqui um banco de dados, ó, tá? Que você pode carregar aqui vários tipos de formas, né? Ele tem as formas básicas, as formas geométricas básicas, tá? E tem também algumas coisas prontas, tá? Ele tem algumas coisas prontas. Bom, mas não é esse o nosso foco do Tinkercad hoje. Nosso foco será a utilização dos circuitos. Então, eu vou voltar lá na página inicial. Então, ó, enquanto eu vou falando aí, gente, para agilizar, eu já vou abrir aqui, ó, na aba Circuitos. Na aba Circuitos, quando você clica em Circuitos, você tem aqui uma outra aba, né? Criar novo circuito. Criar novo circuito. Funciona assim: conforme você conforme você vai fazendo, né, os circuitos aí, conforme você vai construindo, ele vai armazenando aí na sua conta. Mas você pode ir apagando para não ficar muito poluído, né, visualmente.
Então, assim, gente, como que funciona? Ele apresenta aqui a telinha em branco, tá? Aqui nós temos algumas ferramentas, depois eu vou mostrar. E aqui do lado direito, ele tem justamente uma biblioteca com os recursos, tá? Esses recursos, eles estão aqui subdivididos em categorias. Então, nós temos o básico. Então, no básico, ó, resistor, LED, botão, potenciômetro, interruptor deslizante, bateria, pilha, a placa de Arduino, microbit, o motor de vibração, que é o motor parecido com o do celular, VibraCal, né? Motor de corrente contínua, o servo, tá? O motorzinho lá de corrente contínua, que geralmente é utilizado em projeto de robótica, o transistor, o LED RGB, diodo, a fotocélula, sensor de distância, sensor infravermelho. O piezo aqui, na verdade, gente, aqui não é piezo, o nome está piezo, mas esse aqui é o buzzer, tá? Porque o piezo mesmo é aquele sensor de ondas sonoras, né? Que na verdade ele é um transdutor, aquele sensor de vibração, tá? E aqui depois o sensor de temperatura e o multímetro. Então, isso está no banco de dados aqui, básico, tá? Mas se você clicar aqui em Arduino, ele vai carregar vários circuitos já prontos, tá? Então, ele já carrega aqui vários circuitos prontos. Depois eu vou mostrar alguns para vocês aqui, tá? Bom, gente, será que o pessoal conseguiu conectar aí? Posso prosseguir, Jailton? Ou como que a gente faz? Acho que sim, Ed. Posso começar? O pessoal não comentou nada por enquanto aqui no chat, não. Nós já passamos Tá. o link para eles, tá? A Não, professora obrigado, Nita Jailton. acabou de falar que sim. Tá, obrigado. Então, gente, ó, vamos fazer algo bem simples, tá? Basicamente, eu vou fazer o que está ali naquele tutorial. A gente vai pegar uma placa protoboard. Claro que, para você aumentar ou diminuir a placa, eu utilizo aqui o botãozinho giratório do mouse, né? O botãozinho central, tá? O que acontece? E para você mover aqui o objeto, você simplesmente botão esquerdo do mouse. É importante, pessoal, que vocês expliquem para os alunos, obviamente, como que trabalha, como que funciona uma protoboard, porque até os alunos da faculdade, né, quando a gente começa a trabalhar com isso, tem dificuldade de entender, tá? Então, mostrando que você tem aqui uma linha, né, que representa aqui as conexões para o que pode ser o polo negativo, inclusive tem indicação aqui, né, negativo, já explicando para ele, né, para os alunos, que, por padrão internacional, nós utilizamos normalmente o polo negativo com a cor preta e o vermelho com a cor, meu Deus do céu, o positivo com a cor vermelha, tá? E depois você mostrando a ele como que é, então, como que é o esquema de conexão aqui desses slots na parte central aqui da placa, né? Onde ela está distribuída em linhas, né? Em linhas e colunas, tá? Então, observe que tem a numeração aqui das colunas, né? Das colunas em números, tá? De 1 até 30. E das linhas, né? Das linhas, elas estão representadas por letras. Então, A, B, C, D, E, depois F, G, H, I, J. Então, ensinando isso para eles, porque senão eles podem cometer aí o problema de você ligar componentes em curto, tá? Bom, então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o LED. Deixa eu interromper um pouquinho. Essa questão dos alunos, né? Você falou para a questão da atenção dos alunos para não ligar em curto, né? Isso aqui é uma vantagem, entre aspas, porque você fazendo isso aqui, você não corre o risco de queimar, né? Exatamente. Ao contrário, você está fazendo isso numa parte prática mesmo, com a própria placa, né? De protoboard, né? Exatamente. A vantagem é que você não vai ter risco nenhum, né? Digamos. O que já aconteceu comigo em aula, né? Geralmente eu utilizo material meu mesmo e aluno estragar o material, né? Acontece, né? Acontece mesmo. Mas boa observação essa aí, Jailton. Então, gente, ó, nós vamos conectar aqui 4 LEDs, tá? Vou deixar um separadinho aqui, mais distante dos demais.
eu posso modificar as cores dos LED, tá? Basta clicar nele, ele apresenta ali um menuzinho, e eu vou alterando ali, tá? Eu vou alterando a cor do LED. Agora ele lascou aqui, não quis... agora sim. Certo? Bom, então o que faremos aqui, tá? Vamos pegar uma pilha, né? Só que ele chama pilha de bateria, né? Então é importante a gente fazer esses esclarecimentos aí para os alunos, né? Porque pilha é uma coisa, bateria é outra, né? Mas tudo bem, tá? Bom, aqui então a gente vai começar a noção lá com o menino. Eu falo menino, gente, mas é menino e menina, tá? Eu não sou politicamente correto de ficar falando ele e ela, tá? Ou aluno e aluna, tá? Vou falar genericamente, segundo a norma da língua portuguesa, aluno ou estudante, tá? Bom, aqui então, gente, é importante você destacar que aqui, como eu falei, né, o polo positivo, tá? Está em vermelho, né? E o polo negativo está em preto, tá? Então você já pode fazer essa conexão aqui na placa, né? E aí você já vai ter ali a sua primeira ligação física realizada, né? Então, ó, vermelho com vermelho, você pode alterar essa cor do conector, tá? É só uma frescura, tá? Mas fica interessante porque fica mais didático, né? Eu acho que fica mais didático, é interessante sempre deixar a coisa da maneira mais didática possível, né? E, bom, e agora você pode, então, trabalhar a questão da conexão dos LEDs, então, explicando que o LED é um diodo, tá? E sendo um diodo, ele é um componente que tem polaridade, aí você vai trabalhar a questão de polo positivo e negativo, tal. Aí, claro, gente, que dependendo da turma, você pode aprofundar isso, né? Então, obviamente que se você vai trabalhar com alunos aí do ensino médio, você tem condição de associar depois, inclusive, a outras coisas, né, como efeito fotoelétrico, tal, tá? Bom, mas rapidamente aqui eu vou apenas me ater a isso, tá? A trabalhar a questão das polaridades. Então, você já vai ensinar para ele que o anodo é o positivo e que o catodo é o negativo, tá? E você vai executar, então, essas conexões aí, tá? Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso. Então, perdão, gente, eu fiz uma coisa errada aqui. Na verdade, esse primeiro LED aqui nós vamos ligar invertido, tá? Eu vou ligar ele invertido. Eu vou ligá-lo positivo, que é o anodo, eu vou ligar no negativo, tá? E o negativo eu vou ligar no positivo, tá? Depois vocês vão saber por quê. Então, os demais LEDs nós vamos ligar da forma correta, positivo com positivo, negativo com negativo. Então, aqui você vai explicar para ele, né? Que você conectou esses 3 LEDs da maneira que nós chamamos de polarização direta, tá? E aí, então, aquele LED lá da direita, esse que está aqui sozinho, nós ligamos com polarização reversa, tá? Muito bem, então eu vou agora testar o circuito. Para testar, pessoal, ele tem aqui o botãozinho, ó, iniciar simulação. Ó, liguei ali, ó, ligou, olha que bonitinho, gente, funcionou, que legal. Gostei, amei. Olha lá, quase não dá para ver, né? Então eu vou parar e vou aumentar um pouco mais, ó. Ó, iniciar a simulação, então vocês vão perceber que os LEDs vão acender, vão ligar, né? E esse aqui não. Por que esse aqui não ligou? Então aqui você vai discutir, né? Que é a questão da polarização reversa, tal. Então, conforme eu falei, vai depender da turma, né? E do tempo que você tem, da organização aí do seu plano de aula, para você aprofundar essa questão da polarização, tá? Bom, a partir desse circuito, então, nós podemos avançar na questão da explicação sobre a diferença do polo positivo e negativo, fazendo uma outra atividade, que é a seguinte, tá? Eu vou tirar os LEDs, eu vou apagar o LED, você clica no componente, vai lá no delete, ele já apaga, tá? Então, a gente vai pegar, nós vamos pegar vou pegar 2 motores de corrente contínua, tá? Então, esse motor aqui, ele tem também a indicação do polo positivo e negativo, tá? Então, beleza, né? Colocamos os motores ali. Aí, agora, o que faremos, né? Vamos ligar esse primeiro motor aqui, vermelho no vermelho,
preto no preto, tá? E o segundo motor vamos inverter, vamos ligar o vermelho no preto, ou no negativo, né? E o negativo aqui no positivo, tá? E a gente vai colocar o bichinho para rodar, tá? Ah, uma coisa, se eu quiser colocar um texto aqui, ó, ele tem essa ferramenta, ó. Então, posso colocar aqui, ó. Eu já sei que o sentido aqui vai ser horário, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, sentido horário. Então, eu posso utilizar essa ferramentazinha aqui, ó, do texto, para você deixar o seu circuitinho mais didático, né? Então, sentido anti-horário. Certo? É que eu já sei que vai acontecer isso, né? E agora eu coloco para simular. Então, olha aí, que bonitinho, né? Inclusive, perdão, aqui ficou sobreposto. Deixa eu puxar um pouquinho mais para lá. Inclusive, vocês vão observar aqui no motor que está com sentido horário, né? Ele nos indicou um sinal negativo para querer nos dizer que essa ligação física que nós fizemos, elétrica aqui, está com o sentido contrário, né? Com o sentido oposto. Por isso, então, negativo, tá? Então, obviamente que com isso aqui você já conseguiu aí trabalhar umas 2 aulas com eles, né? Dependendo aí da profundidade que você queira desenvolver em relação ao tema. E, obviamente, gente, você pode incrementar isso aqui, por exemplo, acrescentando, né? Até o Jairton ontem perguntou algo a respeito, né? Mas você pode colocar um botão, né? Para mostrar para ele como que funciona um interruptor. Então, você pode colocar um potenciômetro, um interruptor deslizante. Então, isso vai do tempo e da organização aí da sua aula, né? Eu vou fechar o circuito, tá? E vou abrir novamente o programa para mostrar alguns projetinhos já prontos. Se depois os colegas aí quiserem que eu compartilhe com vocês, depois só me falar aí que eu passo esse material para vocês, tá, gente? Então, eu já tenho vários circuitos preparados que a gente utiliza em aula, né? Espera aí um pouquinho, fiz bobagem, cliquei no criar novo circuito. Então, ele já tem vários prontos aqui, prontos e testados, né? Principalmente testados. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse Tubuzzer aqui, ó, tá? Com o Arduino já, né? É interessante que você pode trabalhar a alteração na programação, tá? Obviamente, aí com turmas mais avançadas, né? Que você pode conseguir aí trabalhar já com a programação. Então, ó, você pode pedir para que eles entrem lá na programação e façam alterações lá. Obviamente, né, que você vai ter que preparar essa aula no sentido de você saber, de você ter conhecimento ali mínimo, né, da parte de programação para você poder orientá-los também, não é? Porque senão fica chato a gente pagar o mico. Se bem que não é nada complicado, gente, sinceramente falando, porém a gente tem que preparar bem a aula, estudar bem ali o que você pretende e tal, para na hora, às vezes, a gente não se perder, né? Bom, esse aqui é o sensor ultrassônico, tá? HCSR04, que é o modelo que normalmente a gente utiliza em projetos de robótica. Porém, existe um outro modelo, tá? Que aqui o Tinkercad disponibiliza. Eu prefiro esse aqui, tá? Porque esse é o modelo que a gente encontra aí nas lojas de eletrônica. Então, ele tem aqui o VCC, que é o positivo, né? Que você vai ligar lá nos 5 volts do Arduino. O GND, então, mostrando para os estudantes que GND é ground, né? A gente genericamente chama ground de negativo, mas são coisas diferentes. Mas tudo bem, né? Tá valendo. E aqui o trig, tá? Que é essa parte aqui do sensor que envia o sinal sonoro, e o eco, que é essa outra parte aqui do sensor, que recebe o sinal ali da onda, né?
mecânica, tá? Que é a onda sonora. E aí você pode trabalhar a questão da equação, né? Da equação, a questão da velocidade do som e da equação que a biblioteca aqui do sensor disponibiliza para efetuar o cálculo, tá? O cálculo da distância, né? Bom, normalmente esses circuitos com sensores, você, quando coloca para funcionar, você clica nele e aí você tem aqui a visualização da interação da interação que ele está produzindo de acordo com a programação que você fez aqui, tá? No código. Então, vocês estão percebendo que conforme eu altero aqui o objeto, ó, tá? Ele está me apresentando aqui a leitura, né? Em centímetro e em polegadas, tá? Porque, obviamente, que a programação já foi desenvolvida para essa finalidade, tá? Então, vamos pegar um outro circuito. Jailton, Oi, Ed. o Gladson está aí, não? Bom, aqui em casa não. Não. Eu acho que não chegou ainda. Você pode continuar, Ed, se não for... Não, na sua casa, claro que não está, meu camarada. Não, pode continuar. Então, você viu o recado que eu te mandei lá, Jailton? Vi. Pode sim. Eu escrevi então, que sim. Não, mas então, para eu não ficar mexendo aqui no WhatsApp, vamos combinar o seguinte, na hora que ele chegar, vocês me avisam? Tá bom, pode deixar. Tá? Então, eu vou continuando aqui, na hora que ele chegar, você me dá um toque, tá? Se você quiser daqui alguns momentos também explorar as outras plataformas que você já tinha falado com a gente, você também pode dar uma explorada, tá? Então, eu acho que eu vou pular para os simuladores, depois qualquer coisa eu volto aqui no Tinkercad, tá? Porque como são os professores da sua área, né? Então, né? Pois é, né? O pessoal da minha área, rapaz. Justamente. Pessoal, olha, eu adoro usar esse simulador aqui, tá? Que é o Faustet. O Faustet é um dos mais incríveis que existe, um dos mais completos. Eu gosto muito mais do Faustet do que, por exemplo, lá do PET Colorado. O pessoal anda meio deslumbrado. O PET Colorado é bom. Só que o problema do PET Colorado é que você muitas vezes tem que baixar. Você tem que baixar lá o aplicativo, você tem que ter a versão do Java correta. Ele dá um monte de zica lá, tá? E o Faustet, o aluno consegue usar isso aqui no celular, tá? Ele não é um programa pesado. Ele tem sempre as janelas, né? As janelas aqui de interação, ou seja, isso permite que você monte ali um experimento, né? E ele consiga desenvolver aí, né, a habilidade de investigação, porque você vai ali proporcionar você pode proporcionar que ele modifique os parâmetros, né, os parâmetros aqui, as condições iniciais do seu sistema, né? E, obviamente, isso aqui pode justamente fazer com que a aprendizagem seja, digamos assim, mais significativa, porque você pode associar algum experimento desse a uma situação real aí, né? Então, aí vai muito também da sua criatividade, tá? Esses recursos, por exemplo, de campo magnético, vetor, campo elétrico, tal, são coisas que a gente não consegue, obviamente, desenvolver isso aqui em lousa, né? Então, por isso que eu digo que esse aplicativo aqui, gente, ele é muito bom, tá? Ó, aqui, por exemplo, uma bobina, né? Um solenoide. Quando que numa lousa você conseguiria desenvolver uma aula com isso aqui? Gente, é impossível, tá? Olha só que maravilha, tá? Eu acho isso aqui maravilhoso, tá? Porque você realmente consegue explorar bem as coisas, tá? Bom, deixa eu pular para o Walter Fend. O Walter Fend, a vantagem do Walter Fend, ele já tem toda a interface traduzida para o português, tá? Então é muito bacana. Então, por exemplo, nesse experimento aqui, movimento com aceleração constante, ele cria os gráficos, né?
Então, aí dá para você mostrar ali o gráfico, né? O gráfico, o gráfico é uma reta, né? A equação da reta, o coeficiente angular da reta. Você consegue alterar aqui, se você quiser, a aceleração, a velocidade inicial, tá? Então, esses parâmetros, vou parar aqui. Então, esses parâmetros você pode alterar, tá? Então, eu estou alterando aqui a posição inicial. Se eu quiser alterar a aceleração também. Então, ó, vejam que essa interatividade é que é legal, né? Como ele é em português, acaba que facilitando também aí para o professor, né? Então, ó, olha só que bacana, né? Ó, vetores força, tá? Você altera aqui o ângulo de inclinação, o peso, tá? O coeficiente de atrito. Então, são possibilidades que a gente tem e que na lousa é praticamente impossível, né, a gente conseguir mostrar isso, tá? Então, eu acho muito válido, porque nós estamos tendo uma oportunidade nesse momento, né, com o ensino remoto aí, de utilizarmos aí ferramentas que normalmente em sala de aula seria complicado, porque você teria que levar os alunos lá no laboratório, né? E aí você já viu o problema que é, né? Porque o laboratório não estará disponível sempre, né? E por aí vai, né? E aqui você tem essa possibilidade de interação e de você desenvolver ali um estudo mais detalhado em relação aí ao experimento, né, que você pretende utilizar, tá? Então, é muito poderoso. Esse software é muito poderoso. Quer dizer, é um software, na verdade, né, um aplicativo desenvolvido em Java, é muito poderoso e facilita bastante as coisas, tá? Gente, eu quero apresentar para vocês um site que eu utilizei eu estou utilizando em aula, que é esse site aqui, ó. Deixa eu colocar no chat ali. Cadê o chat aqui? Peraí. Calma aí, gente. Muita calma nessa hora. É que eu não sou familiarizado com esse tal de Teams aqui. Eu fico meio perdido aqui, gente. Desculpa aqui, tá? Deixa eu colocar aqui no chat o link daquele site ali, que eu tô amando trabalhar com aquele aplicativo ali, tá? Demora, Jair. Ó, passei aí, gente. Passei aí, ó. Esse aqui, ó, tá? Ele cria ele é um criador de matriz, tá? Observe que conforme você posiciona, tá? Aqui o ponto, né? Isso é uma matriz de LED, tá, gente? É uma matriz de LED. Ele escreve aqui em hexadecimal, tá? Então, ó, vamos fazer uma brincadeira, né? Ó, você coloca assinalei essa fileira, você vem aqui no insert, ele cria aqui embaixo, tá? Agora eu vou pular para outra sequência, ó, tá? Vou pular para outra sequência, olha só o que eu estou fazendo aí, tá? Só para vocês verem a brincadeira. Fiz isso aqui em aula, tá? E foi muito bem aceito aí pelos alunos, né? Logicamente, para eles criarem aí uns desenhos, né? Em sequência. Olha, fica muito bacana o efeito visual, tá? E ele tem aqui do lado esquerdo, ó, as letras e os números que você pode também fazer na sequência. Ó, olha ali, ó, ele já tá fazendo a sequência, ó. E observe que aqui ele coloca o hexadecimal de cada matriz que ele vai criando, de cada desenho que ele criou, e aqui do lado direito, gente, ele vai colocando isso. Então, é claro que numa aula ali que o professor queira trabalhar transformação de número hexadecimal para binário e etc., né? Você pode desenvolver, você pode utilizar isso aqui, tá? Então, não sei se vocês conseguiram entrar aí, né? Mas as possibilidades de trabalhar com esse aplicativo são muito grandes, tá? Bom, gente, vou mostrar para vocês um site que eu tenho utilizado bastante, principalmente numa letiva, que eu trabalho com a professora Aralice de inglês, que é o principal portal educacional da NASA, tá? E
Esse site está lá, indicado no PowerPoint que eu preparei, tá? Então, como funciona? Esse site aqui, pessoal, ele tem material para desde o ensino fundamental, né, ciclo 1, até o ensino médio, tá? E também serve para o ensino superior, tá? Então, ele tem aqui, né, como se diz, a barra de ferramentas. Aqui, então, por exemplo, tem as missões, tá? Então, por exemplo, você pega lá o James Webb, né, o telescópio que vai ser lançado ainda, né, o Hubble, o telescópio espacial Hubble, o Curiosity, né? Então, aqui tem todas as missões que a NASA está desenvolvendo no momento, né? Aí ele tem aqui a galeria com imagens do dia e outras imagens. Aqui a aba NASA TV, geralmente são vídeos gravados ou programações ao vivo, tá? Depois Follow NASA. Aqui na parte de download, gente, tem material muito interessante que dá para vocês utilizarem aí nas aulas de física, de matemática, de ciências. São materiais de altíssima qualidade, tá? São brochuras aí, né? Que você baixa, o aluno baixa, inclusive em formato EPUB, né? Tem PDF e tem formato EPUB, que é aquele formato que você consegue ler do dispositivo móvel, né? Tablet ou celular. E aí também uma coisa que nós estamos utilizando é o podcast, tá? Ele tem aqui um banco de dados com podcast que você pode baixar também, tá? Então é muito bacana porque são podcasts aí de entrevistas, de assuntos aí relacionados à astronomia, astronáutica, enfim, né? Então dá para aproveitar muito esse material, tá? Bom, vou mostrar para vocês, gente. Eu não sei se vocês conhecem, eu também estou utilizando isso aqui na eletiva, tá? Que é o simulador do Curiosity. Tem do Perseverance e tem do Curiosity. A interface gráfica é realmente um pouco pesada, tá? Mas os alunos conseguem acessar do celular, tá? Então, ó, é muito bacana porque nós estamos trabalhando na eletiva, por exemplo, a questão de formar um dicionário, que é o Tesaurus, de termos técnicos, tá? Ou termos desconhecidos pelos estudantes, né? Então, ó, por exemplo, você tem aqui do lado esquerdo, né, algumas ferramentas, ó, a movimentação ali do braço robótico, por exemplo, né? Aí você tem aqui na parte inferior como se diz, um menu, né? Conforme você passa o mouse, ele assinala aqui no hover qual é a parte correspondente. Então, por exemplo, ó, Power Source é a fonte de energia do rover, que é essa parte traseira aqui, ó. Então, quando você clica lá, ele abre um texto, tá? E aí, obviamente, a gente trabalha, né? A gente trabalha a leitura desse texto. E é interessante porque você vai trabalhando as terminologias técnicas. Então, por exemplo, rover power is provided by a multi-mission radioisotope thermoelectric generated supplied by the USA Department of Energy. Ou seja, né, essa aqui é uma fonte de energia de calor, de um gerador, né, termoelétrico a partir de radioisótopo. Ou seja, o que é um radioisótopo, né? Que foi desenvolvido pelo Departamento de Energia norte-americano. E aí vai, né? Aqui, por exemplo, ele utiliza pounds, né? Que é uma unidade de massa, tá? Que nós não utilizamos no Brasil, que equivale a, por exemplo, 10,6 pounds, né? Equivale a 4,8 quilogramas. Então, tem várias coisas que que você pode ir aproveitando aí, né? Para aprofundar, por exemplo, o braço, né? O que é o braço, etc. Tá? Então é bacana o drill, né? O drill é a broca, né? Seria a parte da broca ali do rover, né? Então, olha só que legal, né? Eu acho fantástico isso, porque você consegue realmente aprofundar alguma coisa. Em relação a isso, né? Deixa eu pegar uma atividade que está lá no nosso PowerPoint, que deixa eu pegar aqui, gente, paciência aí, tá? Ed, Já que eu estou a gente vai caminhando mostrando para o final. Oi, tá me ouvindo? Eu não sei, Oi. O Blas chegou, mas eu não sei se ele está pronto. Então, se você
puder apressar um pouquinho essa parte aqui, e aí a gente já entra com o Gladstone também, tá bom? Ah, tá. Então, quando ele Eu estiver só pronto, não você já sei me se ele está fala. pronto. Assim que ele estiver pronto, acho que a Stephanie comunica aí você, tá bom? Tá, obrigado, obrigado. Então, gente, ó, o que eu estou mostrando aqui agora é uma tela de um aplicativo para celular, tá? Não é muito pesado também, que é com realidade aumentada, tá? Essa imagem do rover que vocês estão vendo, ela foi projetada no piso aqui da minha casa, tá? Aqui eu estou segurando ali a objeto, acho que é a estação espacial, né? Então, isso aqui é muito bacana, porque dá para você trabalhar isso com o aluno, né? E ele interagir ali com o objeto, né? Em tempo real no celular dele, tá? Então eu acho muito bacana isso, tá? Deixa eu ver o que eu queria mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui uma atividade que eu desenvolvi, que é o cálculo da velocidade média da estação espacial utilizando 2 sites, tá? Um site você faz a coleta das coordenadas, né, iniciais, depois de 1 minuto, depois de 60 segundos, você coleta as coordenadas, né, latitude e longitude finais, tá? E aí você joga esses dados em um outro site e ele calcula automaticamente a distância percorrida, tá? Nesse espaço aí de 60 segundos. E aí, a partir disso, você pode, então, pedir para que os alunos calculem a velocidade média, não é? Conferindo aproximadamente, eles chegam nesse valor aqui, tá? Então, é muito bacana porque aqui você pode trabalhar com o professor de geografia, não é? Essa questão de latitude, longitude, inglês também, né? Porque você tem que saber lá, né, o oeste, né, que é leste, e por aí vai, né? Então, eu coloquei aqui no PowerPoint, tá, a indicação desses 2 sites, tá? Então, para o pessoal da nossa área aí, eu trabalho bastante, inclusive na eletiva ano passado, trabalhamos bastante com o Google Earth, tá? Para executar cálculo aí de perímetro, de área, né? Até peguei como exemplo da escola, né? Aula aplicada, né? Aqui os alunos, com a tela dos alunos fazendo aí, né? A experimentação, né, diária, né? Aqui foi o dia da culminância da eletiva, o aluno apresentando aí o uso da ferramenta. Eles gostam muito, né? É bastante interessante fazer comparativo de áreas, de países, tá? Por exemplo, você pegar o estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem uma área semelhante à Suíça, por exemplo, né? Então eu acho bem interessante, tá? Ainda em relação à questão da nossa área aí, gente, tem um programinha bacana, é esse aqui, ó, tá? Não sei se alguém conhece, é um programa que a gente calcula as órbitas das luas de Júpiter, tá? Depois, quem tiver interesse aí, eu posso passar para vocês. Ele dá o gráfico, tá? Na verdade, você pode também construir o gráfico no Excel, né? Eu trabalhei isso aqui no terceiro em relação à equação polinomial, criando a curva de tendência, tal. É bem bacaninha. É um pouco trabalhoso, mas o resultado final é muito legal, né? Porque aí você que trabalha a questão da amplitude, né? Das luas de Júpiter, né? E também do período, tá? Aqui é a tabela, aqui é a tabela com os valores obtidos, né? Posso prosseguir ainda, Jair? Como tá aí? Tá tranquilo aí? Na hora que der o start, aí você me avisa, tá? Edival, a gente pode começar com o Gladstone por causa do horário? Sim, perfeitamente. Gente, então, muito obrigado da presença, obrigado, Jailton, obrigado, Stephanie. E qualquer coisa, pessoal, me chamem no privado aí, uma coisa a gente passa para vocês os materiais aí, tá? Gladson, é com você agora. Obrigado, Jailton, obrigado, Stephanie. Por nada, Ed. Obrigado. Obrigado. Bom dia, professores. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Gladstone, sou professor lá no Aribocuí. Sou professor de educação física, para vocês terem uma ideia, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre matemática, robótica, língua portuguesa, enfim, algumas coisas que eu acho interessante. Mas o principal que eu queria falar era sobre a cultura maker. A gente desmistificar isso, que é uma coisa muito difícil. A cultura maker é um processo tão simples
e basta a gente ter um pouquinho de vontade e a galera vai adorar, tá? Os alunos vão adorar. O que é que nós preparamos hoje para vocês? A gente vai montar uma casinha, né? Vai planificar o desenho dessa casinha e em seguida nós vamos montar essa casinha com algumas ligações básicas para vocês verem como é simples essa cultura maker. Então, no primeiro momento, eu vou planificar o desenho da minha casinha aqui numa folha de sulfite. Vou passar um traço na folha de sulfite e que instrumentos eu vou utilizar? Eu vou utilizar o jogo de esquadro. Por quê? Se a criança utilizar a régua, o jogo de esquadro, compasso, transferidor, vai facilitar muito na hora da programação. Porque lá na programação ele tem que fazer uma tomada de decisão. Para a esquerda, para a direita, 1 centímetro, 1,2 centímetros para a direita, para a esquerda. Ou seja, na hora dele programar, ele vai saber. Por exemplo, hoje na AP tem aquela perguntinha assim, localize o ponto na reta. O aluno tem dificuldade de localizar. Por quê? Ele não manuseia a régua. Esse instrumento que ele tem, ele não está acostumado. Então, quanto mais a gente utilizar esses instrumentos com ele na hora da montagem do nosso projeto, mais vai facilitar a programação dele lá na frente. Então, eu traço aqui as minhas perpendiculares em cima da minha reta, né? De acordo com as medidas que eu marquei na reta, eu vou fazer a parte da frente da casa, depois uma parte lateral, depois a parte do fundo da casa e depois a outra lateral da casa. Sendo assim, eu fiquei com a minha casa completa, vou fazer a parte do telhado, vou utilizar o compasso, que é outro instrumento maravilhoso, né, que o aluno pode aproveitar bastante as figuras geométricas que ele pode proporcionar para nós, dividir um ângulo em 12, achar uma paralela, fazer um quadrado perfeito, um triângulo, enfim, várias coisas nós podemos fazer com o compasso. Vocês conhecem o compasso melhor que eu, que vocês são da área, tá? Eu não sei a terminologia correta desses materiais, porque eu não sou da área de matemática, mas eu acredito que vocês saibam e vocês vão ter facilidade em trabalhar com as crianças lá. Ele vai traçar o centro aqui dessas duas paralelas, vai traçar o centro aqui, que é a outra parte do telhado atrás, e aí nós vamos riscar. Após riscado a nossa casa, ela está planificada. O nosso projeto já iniciou e nós planificamos a planta da nossa casa aqui, né? E agora nós vamos fazer o corte. Pode ser em madeira, papelão Paraná, uma simples caixa de papel, papel craft. O que você tiver na mão aí, você consegue fazer. Aí nós vamos transferir esse nosso projeto para a parte do papelão Paraná. Quando eu vou transferir, eu vou trabalhar o quê? É a ampliação desse projeto para ele sair no tamanho real. Então, mais uma habilidade que você vai trabalhar com essa criança. Então, nós podemos ampliar esse projeto de várias formas. Você pode até usar o papel quadriculado também, que dá muito certo para trabalhar a ampliação. Ampliando o seu projeto, você já tem ele desenhado no tamanho que você quer, e aí você vai realizar os cortes, né? Nas áreas, você vai usar o estilete, de preferência, muito cuidado com o estilete, porque pouca lâmina para fora do bico do estilete, o mínimo possível para não se cortar, porque as crianças costumam fazer muita força na hora de cortar e pode se machucar. E eu prefiro não trabalhar sentado com o estilete, porque eu perco algumas habilidades, alguns movimentos finos. E aí pode dificultar e causar algum acidente. Então, eu prefiro fazer de que forma? Eu me posiciono em pé, diante do meu desenho, e aí eu vou efetuar o corte da minha casinha, passando o estilete devagar,
por várias vezes no mesmo local, e aí eu vou conseguir cortar a planta aqui da minha casa certinho, né? E eu vou tirar a parte da casa, que é o que interessa para nós. Agora eu vou vincar o papelão. Como eu vinco o papelão? Eu posso passar o estilete várias vezes aqui, sem apertar e sem cortar totalmente o papelão. Então, eu vinco cada parte que tem que dar a dobra. Depois de riscado com o estilete, é só dobrar o papelão, você vai dando forma à sua casa. E aí você pode usar, para terminar, ou o revólver de cola quente, ou a cola branca também. Você pode pôr uma fita crepe, segurando até a cola secar, e aí a sua montagem da sua casa já está quase finalizada. Depois você corta o telhado, vai cortar o forro, e aí você vai montar a sua casinha, tá certo? Agora, para adiantar, eu já tenho aqui uma cortada. Nós vamos dar início à nossa ligação. Então, vamos pegar a casinha aqui, né? Eu vou virar ela nessa posição e eu fiz o corte da casa, vinquei, colei as partes da casa e montei a casa. Fiz uma parte aqui do forro da casa, coloquei 2 LEDs no forro, um para cada compartimento da casa, e fiz a ligação. Lembrando que no LED, a perninha maior, né? Essa perninha aqui maior é a perninha que vai ser feita a ligação no positivo. A menor vai ser o negativo. Então, olha, eu liguei aqui o vermelho no positivo e o preto no negativo do LED. Fiz a mesma coisa nesse LED e liguei esses fios em um botão de liga e desliga comum. Do botão, eu fui até o meu acumulador de energia, que são minhas pilhas. Eu peguei um suporte com 3 pilhas e coloquei aqui. Com certeza, ele deve acender se estiver certo a ligação, né? Nós não podemos inverter os polos do LED, porque senão eles não ligam. Usei fio fino de 2 cores, uma tesoura para descascar o fio, quer dizer, são materiais super simples. Então, eu vou ver aqui agora, vou colocar o telhado na nossa casa e vamos ver se ela acende. Deixa eu ver aqui. Acendeu lá o vermelho e acendeu o LED verde. Ele está dando um pouquinho mal de contato, porque com a movimentação da casinha pode acontecer, certo? Então, o que é que nós fizemos hoje? A Cultura Maker é você pegar algo, um projeto, e transformar numa realidade. Nós começamos com a planificação desse projeto, logo em seguida transferimos esse projeto para o material, o papelão Paraná que nós iríamos usar. Em seguida, cortamos esse material, vincamos, colamos e fizemos a nossa casa. Logo em seguida, fiz as ligações dos LEDs, positivo e negativo, junto à bateria, utilizando um interruptor. Está feito o meu projeto Maker. Eu já fiz. E já fiz a ligação, que é o início da robótica, que o pessoal precisa aprender. O que é positivo, o que é negativo, o que é um LED, o que é um botão, o que é um acumulador, pode ser um carregador de celular, enfim. Tudo que nós utilizamos aqui faz parte do início da robótica. Então, se o aluno construir um robozinho, construir uma casinha, um helicóptero, ele vai começar a ter noção da programação de robótica e, ao mesmo tempo, como funcionam os componentes da robótica.
E lá na nossa escola, como nós estamos um pouquinho mais avançado, eles já montaram algumas experiências. Eu vou estar mostrando para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui essa experiência. Não, essa aqui que é o sinaleiro. Vou pôr aqui em cima do papel. É o sinaleiro. Deixa eu pegar o note para dar energia aqui. É o sinaleiro que as crianças fizeram. Já fizeram a programação do sinaleiro. E ele funcionou legal lá. Eles gostaram bastante. E para pesquisar sobre o sinaleiro, exige uma certa pesquisa, porque ele tem uma legislação de funcionamento. Ele não funciona aleatoriamente. Hoje o LED azul nosso aqui representa o amarelo, aqui é o vermelho, e esse LED aqui é o verde. Ele está com tempo assim, do vermelho vai para o verde, do verde ele vai para o amarelo, que hoje nós estamos com LED azul, porque é o sinal de alerta que vai passar para o vermelho. Então, eles pesquisaram a legislação do sinaleiro para poder projetar isso aqui, nesse projetinho aqui de sinaleiro. Tá bem? Então, esse foi a primeira experiência que nós fizemos. E nós fizemos outras, que eu vou estar mostrando para vocês aqui também, como, por exemplo, o botão de liga e desliga que nós usamos na nossa casa. Mas já foi inserido uma parte de motorzinho aqui, tá? O que é isso? O carro vem, passa o obstáculo e para na cancela. Aí alguém vai lá no botão e aperta a cancela, ela abre e a pessoa passa com o carro. Então, nós representamos aqui uma linha de trem com arame e toquinhos. Foi ideia dos alunos para que a gente pudesse projetar isso aí. Então, o carro vem pela pista, para, alguém vai lá, aperta o botão, a cancela sobe e o carro passa. É outro projeto também que eles tiveram que pesquisar, como é a realidade disso. Aqueles mais velhos sabem que os trens que ainda passam dentro da cidade utilizam muito esse tipo de cancela, né? Na nossa região aqui não tem, Araçatuba não tem, mas em outros lugares ainda existe a cancela dentro da cidade. Esse aqui é com o sensor de presença, ou seja, usando um pedacinho de tábua e alguns equipamentos do kit de robótica, o carro vem, ao chegar na frente do sensor de presença, a cancela abre e ele passa, certo? Vamos repetir. A velocidade está um pouco grande, porque o pessoal deixou programado assim, porque eles ficam testando a velocidade. Então, o carro vem, para na frente do sensor de presença, a cancela abre e ele continua. Certo, pessoal? São alguns projetinhos que a gente desenvolveu de baixíssimo custo, com pouco material e muita boa vontade dos alunos. Eu acho que todos nós estamos no início. Ninguém aqui está mais avançado ou mais atrasado. Todos nós estamos no início desse projeto robótica educacional, robótica na educação. Só que nós precisamos estar conversando, participando dos grupos, participando de cursos, porque só através disso a gente vai conseguir assimilar tudo isso aí. E eu deixei a parte das habilidades para que a professora Stephanie comente com vocês, porque nesse projeto foram trabalhadas N habilidades, tanto da disciplina de matemática, como de língua portuguesa e como de ciências humanas, tá bem? E ela vai estar conversando com vocês a respeito disso. E eu fico à disposição aqui. Oi? A gente já falou. Ah, já falou dessa parte? Ah, então ela já falou dessa parte. Então eu fico à disposição de vocês, aberto a perguntas. Peço que vocês façam a interação. Eu não sei nada, eu vou aprender com vocês. Porque eu vou passar o que eu sei para vocês
E vocês têm muito para passar para mim. Com certeza, eu vou aprender muito com vocês. Principalmente nessa parte de matemática, que eu não sou da área. Então, eu fico aberto aí a perguntas, a esclarecimentos. Eu sei que foi muito rápido, né? Por causa do nosso horário. A gente precisa cumprir o nosso horário. Mas, eu ainda temos alguns minutinhos aí, se quiserem perguntar. Se quiserem ir até o Ari Bocuí, eu estou lá, estou à vontade. Vocês podem linkar, marcar um horário. A gente vai lá, mostra a sala, inicia a programação, mostra como os alunos fazem. É assim que a gente vai se ajudar e todos nós vamos chegar lá. Espero que todos vocês possam ter apreciado aqui a nossa apresentação e com certeza alguma coisa vocês vão levar de bom. E eu fico aguardando as perguntas aí. Alguma pergunta? Enquanto agora aqui no chat, não, o Gladstone. Alguns professores querem alguma informação mais? Pode perguntar, pessoal. Ô Gladstone. Oi. Você tem trabalhado aí com que série, com que ano? Olha, até o ano passado, sextos anos, sétimos, oitavos e nonos anos, fazem isso aqui com uma tranquilidade que você não acredita, Edivaldo. Eles vão no Tinkercad, eles programam, aí eles vão no computador, abrem o programinha do Arduino lá, digitam a programação. Mas em que disciplina? Oi? Eu trabalho, disciplina? olha, eu trabalho na informática com isso, só que a informática, vocês precisam ter essa noção, ela não pode e não deve ser trabalhada sozinha. Ela tem que ter a interação com todas as outras disciplinas. Eu fazia em aula de português, porque tem um momento de pesquisa para fazer o projeto. Eu fazia com o pessoal de inglês, porque a programação toda, normalmente os programas são em inglês, os melhores programas para se programar. A parte de educação física, na questão de que você trabalha maquetes, por exemplo, de quadra, então tinha as dimensões da quadra ali, que tipo de quadra eu vou, que esporte eu vou colocar na quadra, eu vou pintar a quadra com quadra de vôlei, com quadra de basquete, futsal. Então, geografia, localização, terreno, por quê? Hoje nós estamos ligados a todas as disciplinas. E o pessoal, infelizmente, parece que tem assim um certo receio de mexer com isso, Edivaldo. Mas eles não sabem que quando eu estou na robótica, eu não estou dando aula. Eu estou aprendendo com os alunos e, ao mesmo tempo, eu estou me divertindo. Porque é uma coisa fantástica. Você se diverte até, mas você tem que interagir com todas as outras disciplinas. E você faz essa interação fácil. Por exemplo, ontem, quando o professor Jailton comentou a respeito do sinaleiro na porta da escola, nós já tivemos aquela ideia, eu conversei com o meu supervisor, inclusive ele estava com um programinha de programação, ele estava fazendo, não sei se ele passou para o Jailton e para a Stephanie, é o Crasoft, eu vou lembrar o nome, é que são tantos. E aí, eu até postei no grupo de hardware lá o nome do programa. É Crosssoft, não lembro agora. Porque ele é feito no celular, programa em bloco e tem vários níveis. Tem início, tem o básico. Então, facilita bastante trabalhar com as crianças. E todas as disciplinas podem trabalhar com a robótica. A robótica é o elo de ligação entre todas as disciplinas. Você consegue desenvolver com qualquer professor, qualquer projeto. Porque, na verdade, o projeto de uma casa, eu posso trabalhar no projeto de vida. Se ele quer ser engenheiro, ele tem que conhecer como se faz o desenho de uma planta de uma casa, que é planificado, e depois como que você coloca essa casa em pé, né? Então, tudo isso você pode trabalhar em qualquer disciplina, com artes, por exemplo,
com educação física, com história, com geografia, com física principalmente. A base disso tudo aqui é matemática, física e química. Então, né, isso aí tudo, você pode pôr na porta do seu banheiro, por exemplo, lá na escola, um sensor de presença ou um contador de pessoas que entraram no banheiro. Por exemplo, não pode aglomerar no banheiro. Eu posso adaptar lá um projetinho de robótica. Se entraram 3 pessoas, a luzinha fica acesa vermelha, dizendo que já tem um número de pessoas nesse espaço. Então, gente, eu posso trabalhar em casa a automação do meu quarto. Eu posso fazer um abajur tipo Alexia, por exemplo, que é com voz de comando. O professor Augusto já desenvolveu esse projeto lá no Altina. As crianças adoraram, davam ordem para acender e apagar as luzes, ficaram brincando com isso. Ele vai ter oportunidade de mostrar isso para vocês na apresentação dele, que é um passo além do que eu mostrei aqui. Já é uma programação um pouco mais sofisticada, mas ele pode fazer essa programação no quarto dele lá. Então, já imaginou o menino chegar em casa e dar uma voz de comando e acender a luz dele? Se ele tiver com o computador ligado lá, o celular, ele consegue fazer isso. Então, gente, isso aí, qualquer área, qualquer disciplina e qualquer professor pode desenvolver. Qualquer professor. Pra vocês terem uma ideia, eu sou de educação física, nem sei o que eu estou fazendo com robótica. Tá bom? Então, eu acho assim. E você só cresce na robótica se você interagir com os colegas, trocar ideia, trocar informações. Por quê? Eu não sei tudo, o Edival sabe muito mais do que eu, então eu vou perguntar para o Edival, ele dá uma dica de um programa, de um modo de fazer, como modificar aquele circuito, eu dou uma dica para ele, e aí a gente vai trocando. Tem o pessoal do Licolina, Jordana, Tiago, Vanduir, Augusto, são vários professores. O Erisvaldo sabe muito, ele fica escondidinho aí, mas o professor Erisvaldo sabe muito disso aqui. Ele pensa que eu não sei não, mas ele tem os trabalhinhos dele feito aí nas escolas. Quer dizer, todos nós podemos desenvolver, todos, independente da área de disciplina. E vocês vão ver, vai ser muito bacana trabalhar com robótica na escola. É prazeroso, traz uma satisfação enorme para nós e para as crianças, após a confecção de um projeto desse aqui. Emociona qualquer um a felicidade deles, tá? E vocês vão gostar, pode ter certeza. E eu estou à disposição de vocês. Desculpa se eu falei muito rápido, mas é que o tempo... Hoje eu tive no médico, né? Para tratar da minha cabeça, para poder vir aqui. Tá bom, pessoal? Jailton, não sei se deu para esclarecer, mas... Não, acho que sim. Essa questão da prática que você apresentou aí, que dá para perceber que não é tão complicado quanto a gente pensa quando a gente está começando a trabalhar com essas ferramentas, com a programação, com a montagem, né? É importante. E a questão da multidisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, onde você pode trabalhar dentro dessa maquete várias questões, né? De diversas disciplinas. Então, isso foi muito importante, né? Eu espero que os professores tenham gostado. E eu fico aberto aí, se tiver um minutinho aí, se quiser perguntar alguma coisa. Tá, pelo menos por enquanto nós não temos nenhum tipo de questionamento, não. O Erisvaldo não está aí? Eu estou vendo o nome dele aqui, não está? Cadê ele? Deixa eu ver. Tá quietinho, o povo tá quietinho, né? Tá quietinho? Ei, José Erisvaldo, cadê você? Cadê seu microfone? Você não vai perguntar nada? Seu colega? Tá até aberto o microfone. Não, eu prefiro pessoalmente ver seu trabalho e conversar com você. Estou até me programando. Não. Então você vai lá na escola, eu estou te esperando. Você tem muito mais conhecimento do que eu. E você está guardando só para você. Vamos compartilhar isso aí. Que nem você falou, ninguém